Olá, sejam bem-vindos à sala. Olá, Andresa. Olá, olá, seja muito bem-vindo na sala. Nosso lugar de encontro, onde nós nos reunimos aqui juntamente com você para meditarmos na Palavra de Deus. Para meditarmos na Palavra de Deus, aprender um pouquinho mais do que Deus tem nos ensinado. É verdade. Não é verdade, Andressa? Pegue os papéis, caneta, vão anotando aí para a gente poder conversar juntos. Né? Isso mesmo. Até faz tempo que a gente não fala, não esquece de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo com mais pessoas, para que outras pessoas também possam ser abençoadas e possam fazer assim como a gente tem feito, nos sentarmos para estudarmos e meditarmos na Palavra de Deus. Amém. Amém? Que assim seja, André. Lá e hoje, antes de nós entrarmos aqui no nosso capítulo 9 do livro de Atos, que nós vamos entrar hoje, tem uma data muito importante que está acontecendo aí, que eu acho que a gente precisa falar disso, né? 31 de outubro é o dia que nós comemoramos ali, eu não sei bem se a palavra é essa, né? Mas nós comemoramos a Reforma Protestante. No dia 31 de outubro de 1517 foi o dia que Martinho Lutero pregou na porta da igreja de Wittenberg as suas 95 teses. Normalmente, isso é o que todo mundo sabe sobre a reforma, né? E a gente queria aproveitar esse momentinho aqui, antes de entrar no nosso estudo aqui no livro de Atos, para falar um pouquinho para você, porque eu acho que é muito importante nós sabermos, é uma data importante, é um acontecimento muito importante que Deus moveu na história para acordar sua igreja, para despertar sua igreja, né? E nesse momento onde nós estamos estudando aqui no livro de Atos, o início da igreja, como a igreja de Jesus começou, como essa igreja se reunia, como essa igreja se organizou, onde a gente está vendo aqui os ensinamentos aqui, né, a doutrina dos apóstolos, aquilo que Jesus deixou para que eles ensinassem. Então eu acho muito pertinente que a gente entenda um pouquinho o porquê da reforma, o que foi a reforma protestante, né? Nós que somos da denominação chamados evangélicos protestantes, nós só existimos porque houve a Reforma Protestante. E assim, muito rapidamente, resumidamente dizendo, a Reforma Protestante foi um movimento que veio não para causar uma separação da igreja católico romana, que era a igreja da época, né, nesse ano de 1517 ali. Mas ela veio, Martinho Lutero traz essas 95 teses para mostrar as coisas que ele estava vendo que não estavam de acordo com aquilo que a Bíblia dizia e que a igreja já vinha praticando há muitos anos, há muitos séculos, nós vamos dizer assim, né? É importante nós sabermos que a reforma não foi Martinho Lutero quem fez, né? Muito tempo antes, o Espírito Santo de Deus já vinha incomodando pessoas, trazendo pessoas, fazendo pessoas a pensarem melhor, a olharem para as Escrituras e verem o que realmente ela estava dizendo. Então, vários homens antes de Lutero, antes de Calvino, antes de John Hus, antes de John Knox, já estavam fazendo isso. Mas foi com Martinho Lutero, quando Deus o Espírito Santo dá um chacoalhão nele e começa a mostrar para ele que, olha isso que eu estou vivendo. É importante que você saiba que o Lutero era um monge, ele fazia parte do clero da igreja romana, né? Sim. Então ele e o Espírito Santo começa a incomodar ele de coisas que estavam sendo praticadas como igreja e que não era aquilo que a Bíblia dizia, não era aquilo que estava escrito na palavra de Deus. E foi isso que impulsionou esse homem a fazer isso, e foi isso que impulsionou esse homem a querer colocar essas teses ali. Às vezes a gente lê e fala dessas 95 teses lá, e a gente pensa, ele colocou umas frases lá. Não, gente, eram teses.
Foi muito tempo de Muito estudo, né? muito tempo de meditação ali, de leitura da palavra, de buscando aquilo. São 95 teses que ele colocou ali para mostrar para a igreja. Eu penso que na mente de Lutero não existia o querer brigar com a igreja, né? O querer mas ele queria mostrar o que estava de errado. E eu me lembro de alguma... A gente já assistiu filmes, né? E lê na história ali a respeito de Lutero. Depois que ele faz isso, passa ali, eu acho que 2, 3 anos, e ele é chamado num concílio lá para negar tudo aquilo que ele estava dizendo, né? Tudo aquilo que ele estava apontando que a igreja estava fazendo de errado, que a igreja estava ensinando de errado, que fugia disso que a gente tem aprendido aqui no livro de Atos. Então, Lutero, diante daquele tribunal, diante daquele júri ali, né? Ele não nega aquilo. Quando dizem para ele, você vai negar, você precisa negar isso, os livros que você escreveu, as suas 95 teses, todas as coisas que você tem, você precisa negar isso. Ele já havia sido destituído do seu cargo dentro da igreja, ele já havia sido excomungado, né, da igreja, e para que isso voltasse para ele precisaria negar aquilo que ele estava dizendo ali. E Lutero diz que não. Que não. Né? Nas minhas simples palavras, é claro que Lutero não falou dessa maneira, mas ele disse que não. Mas o que mais me chamou a atenção na frase que Lutero diz, nas palavras dele, é que ele dá as suas argumentações, ele diz que ele não pode, que ele não tem como voltar atrás daquilo que ele falou, porque ele é prisioneiro da palavra de Deus, assim como o apóstolo Paulo fala, né? E ele termina dizendo assim, que Deus me ajude. Porque esse homem, ele estava ali diante daquele tribunal, daquelas pessoas que estavam ali para julgar ele, e ele sabia, amanhã eu estou morto, amanhã eles vão me matar, né? Porque era isso que acontecia. Ia para a Inquisição, ia ser queimado, era isso que acontecia. Mas mesmo diante disso, que ele tinha plena consciência que podia acontecer, e eu imagino que até pela frase dele, ele tinha certeza que isso ia acontecer com ele, no dia seguinte ele iria estar morto, ele diz, eu não tenho como negar isso que a palavra de Deus está dizendo. Eu não posso, e ele até diz, né, Larry, que se eles provassem pela palavra de Deus que estava errado, as coisas que ele estava dizendo, aí sim ele negaria, mas caso contrário ele não poderia fazê-lo. E que Deus o ajudasse. E foi um detalhe interessante, né, Andressa? Porque, na verdade, as teses que ele colocou, até eu costumo dizer o seguinte, é muito interessante que a gente possa ler, né? Eu até convido vocês a lerem, a buscarem informações. Conhecer, né? Um pouco mais. Conhecer um pouco mais, não precisa ler as teses, né? Todas as teses com todos os detalhes, mas é interessante aprender e conhecer, porque a gente nota que quando ele pregou essas teses ali, Andressa, ele arrumou uma briga com o poder da época. Exatamente. Né? Na verdade, a igreja, ela era o Estado também, né? Então, era muito complexo. Esse é o peso, né? Da grávida, o peso que ele sabia que ele iria ter que enfrentar ali, né? Ele estava se opondo ao poder, um sistema já um sistema. De tantos e tantos anos que vinham, né? E quando ele coloca isso, seguramente a gente crê, né, que estava através do Espírito Santo, vamos dizer assim, né, orientando e falando para ele, porque tudo que a gente vê e aprende, ele não fez assim dele, do próprio coração dele. É o que a Bíblia diz, né? Ele orava, ele estava ali buscando, né? Ele estava querendo entender realmente o que o Espírito Santo queria mostrar para ele, né, Andressa? Com certeza ele é fruto de oração de muitos pré-reformadores, né? Quantas pessoas não estavam ali juntos, né? Então é muito interessante, gente. É muito interessante a gente conhecer. Precisou haver uma coragem desse homem. De se posicionar frente à palavra de Deus. É assim que a Bíblia diz. Então nós temos que viver dessa maneira. E isso que essa igreja-estado está fazendo não está correto. E mais que uma data de comemoração de 506 anos da Reforma Protestante, eu acho que é um momento para nós pararmos e pensarmos. Porque se nesse momento aqui Deus levanta esse homem para fazer a reforma, né, trazer de volta os ensinamentos bíblicos, a doutrina apostólica, aquilo que a Bíblia ensina,
nós precisamos parar, de repente, e fazer uma reflexão de como nós, como Igreja de Jesus, estamos hoje. Né? Como a gente tem vivido, nós estamos vivendo como a Bíblia diz, ou novamente nós nos desviamos. Estamos precisando de daquilo novo, que é né? essa igreja que nós estamos conhecendo aqui em Atos. Logo após Larry, ele ter dito ali que ele não iria negar, tal, ele não morreu, não mataram ele, depois o Senhor o livrou, né? Ele foge, algumas pessoas ajudam ele e ele se livra daquilo. Ele vai traduzir a Bíblia, que até então era só em latim, para a língua alemã, que era a língua dele. E tem uma coisa muito interessante, que é uma frase que ele deixou, eu vou ler aqui pra gente. Ele disse assim: agora tendes a Bíblia em alemão. Agora quero terminar de trabalhar, pois tendes o que devias ter. Contudo, cuidai de usá-la devidamente depois da minha morte. Não percais, leia com zelo e sob o temor de Deus e oração. Pois se ela fica florescendo e usada corretamente, tudo está bem e se desenvolve de maneira feliz. A preocupação desse homem, que agora ele possibilitou as pessoas terem terem a Bíblia no idioma que elas pudessem ler e compreender, que era a sua língua nativa, né? Porque até então ninguém lia a Bíblia, só os padres liam a Bíblia, a missa era toda em latim e muitos padres nem sabiam o que estavam falando, nem o latim sabia, só repetiam, era só uma decoreba ali, né? Mas aí o cuidado que ele tem, ele diz, né? Olha, agora, depois que eu morrer, tenha cuidado, pegue essa Bíblia, tá aqui, eu traduzi para o seu idioma, leia ela com cuidado, leia ela em oração, cuida para você fazer ela devidamente, corretamente o que está escrito nela, viver como ela diz. Ele está dizendo assim, ó, não se desvia de novo, não vamos fazer tudo errado de novo. A gente precisa entender que a reforma proporcionou uma igreja perfeita de maneira alguma. Tem pontos, até na própria reforma, até nas próprias coisas de Calvino, de Lutero, que, né, pontos de vista. Mas o que nós temos que estar atentos é com isso. Como é que nós temos vivido hoje? Será que a igreja precisa de uma nova reforma? Sim. Né? E que, na verdade, né, Andressa, o resumo da reforma foi trazer a igreja para o eixo de novo. Volta à doutrina dos apóstolos. De volta, exatamente. Né? Era isso. O resumo é isso, né? E como ele conseguiu isso, como ele fez isso, que é o interessante de tudo, né, Andressa? Exatamente. Então, por isso que eu acho que volto a falar, temos que aprender, temos que estudar para entender o que significa tudo isso. Mais uma vez eu quero dizer, mais que uma data comemorativa da Reforma Protestante, nós louvamos a Deus por ele ter levantado tantos homens ali, homens e mulheres, que foram muito importantes nesse momento da Igreja de Jesus, né, que viveu por séculos nessa escuridão, né? Tanta coisa errada foi feita, tão distante se ficou daquilo que a palavra de Deus diz. Mas nós temos que estar atentos se hoje nós estamos realmente vivendo. Nós que declaramos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, será que essa prática está realmente de acordo com aquilo que a Bíblia diz? Ou de repente a gente pega uma coisinha que outra, mas não é bem assim, mas a gente pode dar um jeitinho aqui. A gente tem sempre que cuidar de às vezes uma coisa que parece muito inocente, muito simples, tudo bem, ela começa aqui, mas com o passar do tempo, aquilo vai abrindo e vai ficando muito longe do que a palavra de Deus está dizendo para nós. Então, que a gente esteja sempre atento. De repente, Deus quer usar você, que está vendo algo assim, ali no seu arraial, aonde os seus braços alcançam, né? Para olha, não, eu tenho que brigar por isso aqui, brigar no bom sentido, tá, gente? Mas eu tenho que brigar por isso aqui, né? A palavra de Deus diz que é assim, então é assim que tem que ser. Não vamos nos desviar disso, não vamos sair dessa doutrina dos apóstolos, não vamos sair daquilo que a palavra de Deus nos diz, porque uma coisinha pequenininha hoje pode se tornar algo tão grande, tão gigantesco, como aconteceu aí em toda a história da igreja que a gente conhece. E o interessante que você falou, né, que são coisas que não são assim assustadoras no início, né?
E quando você estuda toda a história da igreja, desde o princípio da igreja, você vê que devagarinho foram entrando, né, Andresa? Foram deixando entrar algumas coisas na igreja, que foram mudando, né? Foram acrescentando algumas coisas, e aí foi distorcendo realmente. E foi por isso que veio eles, né? Lutero e todos os reformadores, vamos dizer assim, né, Andresa? Sim. Eles vieram e mexeram no fundo realmente. Vamos trazer o povo de novo para a Bíblia. E trazer o povo para a Bíblia significava poder as pessoas lerem a Bíblia, né? Sim. Eu me lembro, depois quando você falou, eu me lembrei aqui que quando eu também fui católico, né? E quando eu era criança, não faz muito tempo, né, gente? Não faz muito tempo, Andressa. Mas, olha só, eu lembro assim que a gente não conseguia ler a Bíblia, sabe? Era o padre, ele vinha, falava, na minha igreja, inclusive, eu vi pregações lá em latim, né? E muitas vezes aí o padre fazia só o sermão lá, eu não sei, não me lembro como é que chamava, mas na hora de dar uma puxada na orelha do povo, ele falava em português, né? E a gente ia para casa e era aquilo, né? Era aquilo que a gente tinha, a gente não conseguia ouvir nem a voz do Espírito Santo ali, né, Andressa? Porque a gente não tinha noção, não tinha entendimento. Até muitas vezes, se o Espírito Santo falasse com a gente não iria compreender, porque a gente não conseguia entender sobre a Bíblia, aquilo que realmente estava na Bíblia, né? E aí a gente não consegue viver, né? Então a nossa preocupação hoje, ao mesmo tempo a alegria de comemorar esse aniversário de 506 anos da Reforma Protestante, mas também um alerta para nós. E eu me lembro de uma história quando uma vez um sapateiro perguntou a Martin Lutero como que ele podia pregar o evangelho. Ele era só um sapateiro, ele não era um sacerdote como Lutero, como tantos outros. Como ele podia fazer aquilo? E Lutero disse para ele assim: fazendo um bom sapato e vendendo por um preço justo. Então isso é o viver, né? Viver a nossa vida pautado na palavra de Deus. Como é que o Filho de Deus vive? Como é que eu me porto nessa situação, como é que eu tenho que conduzir a minha vida? Se a gente tiver esse olhar atento, vai ser muito difícil se a gente criar esses desvios teológicos aí que nos levam para longe daquilo que Deus chama de igreja. Né? Pautado nas Escrituras, lendo as Escrituras, aprendendo tudo aquilo que a Bíblia diz. Sabe, Andressa, uma outra coisa que a gente tem visto muito nos nossos dias de hoje são os crentes preguiçosos, sabe? É aquele crente que ele ouve, ele até se incomoda um pouco do que foi falado, mas ele não vai lá procurar, sabe? Ele não vai lá ver se realmente é aquilo que está falando na Bíblia, sabe? E o pior não é isso, que daí ele vê aquilo e ele repassa para o outro, e repassa para o outro, e repassa para o outro, e assim vai compartilhando coisas que ele ouviu e achou que era bonito, né, e repassou, mas que na verdade não é a palavra de Deus. É verdade. Não é verdade? É isso mesmo. Então hoje, não sei como nós estamos, eu vejo que nós estamos num momento muito difícil, né, Andresa? Pelo que a gente tem escutado, que a gente tem ouvido, né? É um momento muito difícil, né? Sim. Muito difícil mesmo. Eu acho que nós temos que aprender mais, estarmos atentos àquilo que as pessoas estão falando para nós, né? Sobre a Bíblia, né, Andresa? Exatamente. É isso que nós temos que fazer. Para isso nós precisamos ler a Bíblia. Por isso nós estamos com todos vocês aqui. Precisamos ler, né, a Bíblia. Hoje ainda, você ouviu junto comigo essa frase, nós já ouvimos uma frase assim, ó, para você ler a Bíblia, meditar na palavra de Deus, leia aquele texto 1000 vezes, se for preciso. Fique ali, fique lendo, até que esse texto entre em você, até que ele corra nas suas veias. Leia várias vezes, até isso se tornar vida para você. Não esqueça que lendo a Bíblia, você está com o autor do teu lado, né? E o autor do teu lado, ele vai te falar, ele vai te ensinar o que realmente aquilo quer dizer. Né, Andresa? Essa é a importância e essa é a beleza do Evangelho, sabe? Que não é um livro comum que eu interpreto de qualquer forma, não. Eu tenho o autor no meu lado. Exatamente. O autor, ele vem e fala para mim. Dessa forma, é assim. É assim que eu quero que o meu povo viva. É assim que eu quero que vocês entendam e aprendam o que eu tenho para vocês. Não é verdade, Andresa? É isso aí. Exatamente isso. Fechando Reforma Protestante, dando graças a Deus por ela. Graças a Deus por eles, né? Por esses homens, né?
Vamos agora Graças a entrar Deus. no nosso estudo de Atos, então. Vamos lá. Atos, capítulo 9, verso 1. Vamos ler junto aí? Enquanto isso, o que é o enquanto isso? Vou aproveitar o enquanto isso para fazer a gente se lembrar da semana passada que a gente falou. Enquanto o quê? Enquanto Filipe estava lá, ó, saiu, Deus tira ele de Samaria, onde o ministério dele estava bombando, leva ele para o deserto para falar para uma única pessoa. Ele fala ali com o eunuco. A história nos conta que provavelmente esse homem foi quem levou o evangelho para a África. Aí Filipe segue o seu caminho, ele vai andando, viajando e pregando o evangelho, passando por várias aldeias de Samaria e vai levando a palavra de Deus. Então, enquanto tudo isso está acontecendo, ele está ali, os apóstolos estão lá em Jerusalém, a igreja que saiu com medo de Jerusalém agora está se espalhando para todo lado. Enquanto isso, Saulo, motivado pela ânsia de matar discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote. Pediu cartas para as sinagogas em Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho, homens e mulheres que ali encontrassem, para levá-los como prisioneiros a Jerusalém. Lá de novo, é a segunda vez que nós vamos ver falar desse Saulo aqui. A primeira vez foi lá no primeiro verso do capítulo 8, que disse assim: Saulo concordou inteiramente com a morte de Estevão. Saulo era, para você se lembrar, quando eles estavam ali apedrejando Estevão, os oficiais que apedrejaram ele tiraram as suas túnicas, as suas vestes e lançaram ali para Paulo cuidar. Os pés de Saulo, perdão, para Saulo cuidar ali, e o texto diz que ele consentia com aquilo. Essa foi a primeira vez que a gente viu falar dele. Aí agora o texto nos introduz ele aqui de novo. Quem é essa figura aqui? Quem é essa figura? É muito interessante, Andresa, eu gostaria de mostrar para vocês que esse Saulo, na verdade, que começa, aqui como você falou, né, começou lá em Estevão, ele é um personagem muito interessante, né? Na realidade, ele é um dos maiores líderes do cristianismo, né? Sim. Mas... será, né? Será, ele vai estar sendo, né? Em toda a história. Mas o que eu queria dizer, assim, eu estava conversando com a Andresa, gente, e me veio assim, qual que é a visão que nós temos desse Saulo, né? Depois fica Paulo, né? Como é que é isso? Qual é a visão dessa pessoa, desse ser humano, né? Claro que daqui para frente, todos os versículos que nós vamos ver, que nós vamos aprender, vai falar sobre ele e vai dar muito bem a entender para nós quem era realmente ele e como que ele era. Como ele era mesmo assim em ações, como pessoa realmente. Mas eu pergunto a você sabe o que ele era, o que ele fazia? Sabe? É essa a pergunta que me chamou muito a atenção, Andressa, porque particularmente na minha visão, ele era um comandante, um general, uma coisa forte, assim, com espada, porque ele saiu para matar todo mundo. Digo, meu Deus, quem que é esse homem, né? Quem era ele? Da onde que ele veio? Como é que ele apareceu aqui? Né? Porque todas as histórias que nós temos, por exemplo, dos apóstolos, por exemplo, de Cristo, a gente sabe onde é que eles eram, o que eles faziam, sim, né? Da onde Cristo encontrou eles e tal. E esse cara, especificamente, eu na minha visão, eu tinha ele assim de uma forma totalmente diferente. Eu não sei você tinha alguma visão dele assim, não? Quem me conhece sabe que eu gosto muito de Paulo. Sim, mas... Sim, então eu sempre estudei muito a respeito dele, então... É um pouco diferente o negócio, Mas eu vejo assim, sabe? Eu vejo, Andresa, aqui, eu, por exemplo, tinha essa visão, entendeu? Eu tinha essa visão. Eu achava, digo, não, quem que é um cara que tá ali, que tá conversando, que tá lá de pé, os caras jogam as capas deles nos pés dele, ele vê a morte do cara, ele não toma atitude nenhuma. Consente, né? Os textos que ele consente. Agora ele tá aqui, né? Nós estamos começando a falar sobre ele, certo? E tudo que vai acontecer, porque assim, existe uma biografia dele, dá para entender mais ou menos quem ele era. Mas eu quero deixar, por quê? Porque nós vamos aprendendo passo a passo de tudo aquilo que nós vamos lendo, né? Então eu queria falar algumas coisinhas assim, que nós vamos ouvir daqui para frente, para falar inclusive de Paulo,
tá? Mas eu queria mostrar para vocês que ele é uma pessoa diferenciada também, né? Ele estava de um lado do cristianismo, ele não estava do lado do cristianismo, ele estava do outro lado, na verdade. Era um cara que, nós vamos entender e vamos aprender que ele matou um monte de gente, né? Ele prendeu um monte de cristãos, né? Ele fez coisas horríveis, exatamente, ele fez coisas horríveis, né? Mas é um personagem que passou a ser um dos líderes, né? Um dos maiores líderes, inclusive, do cristianismo. O maior plantador, né? De igreja. O maior plantador de igreja. 70% do Novo Testamento. Exatamente. Então, olha só, o Paulo, ele é autor de 13 epístolas presentes no Novo Testamento. Olha só que legal. Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filemão. Gente, tudo isso que nós lemos é de autoria de Paulo. E eu acho que Hebreus também. A Andressa ainda acha que Hebreus também. Então, gente, que maravilha, né? Olha só o que nós vamos aprender daqui para frente, porque agora nós vamos começar a falar exatamente dessa criatura. Um homem forte, né? Um homem que foi forte de um lado, matando, sabe, Andressa? Foi um homem perseguindo, e assim, e ele ele não só perseguia os cristãos, como ele queria perseguir o próprio Jesus. Olha só, era uma coisa assim impressionante esse homem, né? E tudo o que aconteceu, e tudo que nós vamos aprender dele agora, nós vamos entender que quando Deus coloca a mão, gente, não existe para ninguém. Aquela pessoa assim que às vezes a gente olha e fala, não, esse não tem jeito, né? Eu acho que o Paulo devia ser uma dessas pessoas. Sim, sim. Olhar para ele e falar, esse aí esse aí não vai. Nós vamos entender depois, porque até com os próprios discípulos, né? Ele chegou perto dos discípulos, os caras corriam dele. Ficavam com medo, né, do que ele podia fazer. Mas vamos lá. O Saulo nasceu em Tarso, né, André? Essa cidade de Tarso, na Sicília. Hoje, Cilícia. Na Cilícia. Hoje esse lugar pertence para Turquia. Para Turquia, tá? Ele nasceu lá. Pelo que a gente sabe, do que nós vamos aprendendo e vamos lendo, inclusive junto com vocês para frente, ele não deveria ser, Andressa, uma pessoa uma pessoa simples. Ele deveria ser de alguma família de posses, porque ele foi estudar lá em Jerusalém, né? E o que a gente sabe assim, sobre a infância dele não se tem quase nada se fala de como aconteceu, o que aconteceu e nem aonde foi, na verdade, né? O que a gente sabe é quando que ele foi aí para aprender, né, lá com Gamaliel em Jerusalém. Só antes de você falar desse estudo dele, ele era um judeu, né? Sim. Mas ele também é um cidadão romano por nascimento, porque Tarso, na Cilícia, era uma província dominada pelo Império Romano. Então, por nascimento, ele também é um cidadão romano. Ele é um cidadão romano. O que na verdade, significava nessa época ser um cidadão romano, né? É interessante, gente, porque assim, ó, o cidadão romano, por exemplo, ele tinha alguns privilégios mesmo que ele cometesse coisas erradas, por exemplo, né? Por exemplo, ele tinha que ser julgado pelo próprio César. Um cidadão romano tinha o direito de ser julgado pelo próprio César. Por isso a gente, né, vai ver que na segunda prisão, exatamente, lá na frente, a gente vai ver que na segunda prisão de Paulo em Roma, ele diz que na segunda prisão dele, ele diz que ele quer ser julgado por César em Roma. Então, por isso ele não fica preso ali e ele é levado para lá para ser julgado. Exatamente. Uma outra coisa interessante que o judeu, ele era judeu e romano, né, Andressa? Então, o romano não poderia, por exemplo, eles não poderiam açoitar os romanos. Então, porque assim, se alguém fizesse qualquer coisa, né, que não fosse romano, eles açoitavam para depois julgar, por exemplo, né?
E nesse caso, sendo romano, eles não poderiam açoitar. Né? E também não era permitido crucificar romanos. Então, os romanos, tanto é que nós vamos ver no final da história depois, o romano, ele tinha que ser uma morte rápida para que ele não sofresse, por exemplo. Tinha alguns privilégios então, por ser um cidadão romano. Exatamente, também, eram privilégios que esse cidadão poderia ter lá para frente. Não é verdade, Andressa? Então, mas a gente sabe, a gente vai sabendo e vai aprendendo aí que ele respirava a morte, ele queria, né? Ele queria, nesse princípio que nós vamos aprender, nós não vamos até nem entrar, eu acho, hoje nele, né, Andressa? Não vai dar. Não vai nem dar para entrar, mas a gente consegue entender que ele era um homem, ele era, como é que se diz, doutor da lei, né? Era um dos doutores da lei. Ele era, por exemplo... Fariseu, né? Ele era, exatamente, ele era, Andressa, um membro do Sinédrio. Nós já ouvimos falar isso lá atrás, né? Já conversamos sobre isso. Ele era um desses que estava nesse grupo, que ficava ali, talvez até possivelmente, não, a história não conta, né? Ele poderia estar ali até no julgamento de Jesus, por exemplo. Sim, né? Muito provável. Muito provável ele poderia estar ali junto, como é que se chama no local, Andressa? Onde foi o julgamento, né? Ele provavelmente poderia estar ali. Sim. Então, ele não era esse que eu acreditava que era. Ele era um homem lá, um estudioso, que estudava bastante a lei e tudo mais tal, conhecia muito focado, profundamente. Um exemplo na lei, no zelo, né? Até Filipenses vai falar, né, que quanto ao zelo, ele era um fariseu zeloso com a lei de Deus. Ele era um judeu da tribo de Benjamim. Então, ele era assim, alguém que tinha todas as prerrogativas de um fariseu top de linha, vamos dizer assim. E nessa época, os doutores da lei, além deles interpretarem as escrituras, existia a palavra falada, né? Não estava escrito. Era uma coisa que eles vinham trazendo de gerações em gerações, que eles eram as pessoas que também interpretavam e podiam falar da lei oralmente, por exemplo, sem escritura. Vamos dizer assim, não é na Bíblia, mas eu passei do tio, do avô, para mim e eu falo, né? Então eles eram esse tipo de pessoa, era uma tradição. Então, é isso, ele era esse tipo de pessoa. Então ele teve, e aí fala o texto que nós vamos aprender, e eu acho que só vai começar na semana que vem mesmo, é onde que ele começa pedindo para esses outros que estavam junto com ele no grupo, né, para que eles liberassem isso, eles dessem essa condição a ele, para ele perseguir e ir matar mais um pouco, né, de cristãos. Porque ele estava com muita sede para fazer isso. Mas aí nós vamos aprender, na semana que vem, o que Deus vem e faz na vida desse homem. É isso aí. Não é verdade, Andressa? É isso aí. Então, isso que é importante nós sabermos, né? Aqui vai começar a história de um grande perseguidor da igreja. É importante que a gente entenda que Roma não perseguia a igreja nesse momento aqui. Roma não estava nem aí para os cristãos. Quem estava perseguindo a igreja era o judeu. E Paulo era um dos mais ferozes. Empenhado ali. Aqui ainda ele se declarava o seu nome como Saulo, seu nome judeu, Saulo, né? É isso aí. Então, gente, se preparem para a próxima semana, nós entramos com toda a força, né? Para nós entendermos aí. Tomamos aqui um pouquinho do tempo para falar um pouquinho da reforma, porque achamos mas para a gente aprender um pouquinho mais. Importante, né? Muito importante, não é verdade, Andressa? Vamos orar? Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer, Pai. Agradecer, Senhor Deus, por mais esse momento, que nós podemos entender um pouquinho mais do que o Senhor fez há um pouquinho mais de 500 anos atrás também, Pai querido, trazendo esses reformadores, Pai querido, para que pudesse colocar, vamos dizer assim, nós no trilho novamente, Pai, no trilho da Tua palavra, para que a gente não saia nem para a esquerda e nem para a direita, mas que nós podamos estar cumprindo conforme diz a Tua palavra, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, obrigado mais uma vez, por nós podermos aprender junto com o Senhor tudo aquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações, no nosso dia a dia. Obrigado, Senhor Deus, por esse momento. Obrigado pela vida de cada um que tem nos escutado, que tem estado conosco, Pai querido.
que têm estado vendo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas também. Nós te agradecemos. Pedimos a tua bênção, Deus amado, em nome de Jesus. Amém. Amém, Andresa? Amém. Amém. Vem para a sala. Te esperamos na semana que vem. Vem para a sala.